Olá, boa tarde a todos. Olá! O meu nome é Silvia, sou psicóloga clínica e hoje convidei a Rita para estar aqui comigo e para mim é uma honra ela ter aceito o convite. Ai, para mim é um prazer estar aqui, até porque pronto, temos assim uma relação bem especial, por isso é muito bom e vamos conversar aqui um bocadinho. Então, eu já conheço a Rita há muitos anos, acho que desde sempre, e é um gosto perceber o crescimento dela, a evolução e agora podermos falar, enquanto adultas, sobre um tema que nos é tão importante por razões diferentes e achámos que seria importante partilhá-lo convosco porque temos tido, no meu caso, tenho tido cada vez mais casos de ansiedade e a Rita é alguém que também passou e às vezes passa pela mesma situação e portanto eu pedi-lhe para estar aqui comigo precisamente para dar o seu testemunho. Como é que tem sido para ti viver com ansiedade? A ansiedade, eu tenho que sentir que tem mudado um bocadinho ao longo do tempo. Eu acho que desde sempre, e é o que eu também tenho partilhado nas minhas redes sociais, tenho que falar um bocadinho mais sobre isso, porque acho que lá está, é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, ou uma pessoa muito estressada desde muito nova. Há 8 anos, sensivelmente, foi quando comecei a perceber do que é que seria, que me disseram, olha, tens ansiedade, e portanto vais fazer e vais tomar algo para isso, pronto. E assim foi. Fui-me habituando, se calhar fui tentando aprender a lidar com isso, a fazer terapia também, que reforço que é muito importante várias vezes e não só uma vez. Eu confesso que não sou uma pessoa muito regular, sim, e deveria ser mais, porque ajuda imenso. Acho que a primeira vez que fiz foi ali um mês e depois achei que já estava boa, estava curada. Já tinhas as ferramentas todas necessárias Sim, para lidar com a situação. Exato, estava curada. E não é assim que funciona, é algo que nós temos que aprender a viver. Tenho algumas crises e que já são muito físicas também, ou seja, já sinto muito no meu corpo, já não é só psicologicamente, mas já é muito, muito físico e pronto, e acabo por recorrer então no caso, à medicação que eu tenho. E tento estabilizar, mas acho que tem sido uma jornada muito evolutiva, tudo a seu tempo, porque eu acho que nós colocamos muita pressão em nós de temos que estar bem, temos que estar sempre bem, e não é verdade. E eu só, lá está, ao longo do tempo e ao longo da idade também ajuda, não é? Porque já lido com isto há muito tempo, há muitos anos, e a idade também foi ajudando a que eu me apercebesse de que está tudo certo, com calma, no meu tempo, não é no tempo dos outros, que também é outra coisa bastante importante. E pronto, então tem sido assim a minha jornada, que vai continuar sempre. Acho que não é algo que vá desaparecer. Vai sempre acontecer com várias situações. Porque a nossa vida não estagna, vai sempre alterando. Exatamente. Se calhar é por isso que quando as pessoas pensam que já não precisam mais de acompanhamento, é importante que não sejam radicais, porque há uma determinada altura em que o facto de terem recorrido à ajuda, de terem tido essa ajuda e conseguirem estabilizar, consideram que já resolveram a situação e mais do que isso, acham que vão ficar sempre assim, vão ficar sempre bem, que a partir dali, como já identificaram o problema e já sabem, ou acham que sabem a solução, nunca mais vão ter o problema. A questão é que nós vamos oscilando nos nossos desafios, nos nossos estímulos sociais, pessoais, profissionais, e então acabamos por
em determinadas alturas, mesmo quando nós achávamos que já não nos íamos, por exemplo, desiludir, ou que já achávamos que já não íamos passar pelas mesmas situações, acabamos por voltar a passar. Sim. E diz-me tu se concordas que o mais importante é conseguirmos identificar que estamos novamente a ter os mesmos sintomas e que é melhor não deixar passar e recorrer novamente à ajuda. Sim, sem dúvida alguma. E eu acho que nós depois, quando temos essa sensação de que já estamos bem, e quando de repente vem então a primeira crise depois deste achar que estamos bem, sim, e avassalador, porque nós achávamos mesmo que estava tudo certo e que isto já não ia voltar a acontecer. E sim, obviamente que quando isso acontece, a opção e a primeira opção, obviamente, é voltar a estar com um profissional e pedir ajuda, porque acho que ainda há muitas pessoas que têm receio e têm medo de falar sobre. Acho que ainda cada vez mais falamos sobre isso, tanto nas redes sociais mas acho que ainda há muitas pessoas que se fecham muito na sua bolha e principalmente cada vez mais jovens, cada vez mais novos, começam a ter alguns sintomas, começam a sentir os tais, a ansiedade, que depois pode se tornar algo pior. E desde muito cedo que acho que é preciso um acompanhamento e preciso estar bastante atento no caso. É muito bom que os jovens se sintam identificados e tu falas nisso também no teu podcast. Qual é o teu podcast? Para as pessoas saberem também e para poderem recorrer e para perceberem se sentem de alguma forma identificadas e se veem ali algumas semelhanças com aquilo que estão a sentir ou não, porque também pode ajudá-las a perceber que afinal não tem nada daquilo, que a história delas é diferente. É diferente, sim. Eu criei um podcast que é sobre isso. Eu falo sobre vários temas, às vezes também sobre a vida cotidiana e tudo mais, porque acho que também é para equilibrar ali um bocadinho. Tenho um especificamente da ansiedade e sobre a minha jornada até agora da ansiedade, que convido todos a ouvir, como é óbvio, como todos os outros, mas desse principalmente, porque acho que é importante, lá está, porque apesar de sermos todos diferentes, a terapia acho que obviamente é algo que toda a gente tem e deveria fazer, mesmo que não sinta, ou mesmo que acho que não tem ansiedade, porque não tem só a ver com isso, mas mesmo porque faz bem, porque não é só falar com os nossos amigos, acho que falar com outra pessoa, com uma pessoa que nós não estejamos todos os dias, que não saibam todos os pormenores que se passam na nossa vida, ajuda muito. E saber que todos somos diferentes, porque depois há muito, e acho que também podemos falar sobre isso, que é na internet o dizer que fazer isto e isto ajuda, é isto que vai resolver o teu problema. E não é assim. Depois tu fazes isto e ainda te sentes pior, porque no teu caso não resultou. Exatamente. Porque nós somos individuais, cada pessoa tem a sua fórmula, cada pessoa vai encontrar o equilíbrio e acho que isso é muito importante e às vezes para mim, ver as redes sociais, abrir e perceber que aquela pessoa está a tentar influenciar outras a seguir só isto e que vai ficar tudo bem, não é assim que funciona. É uma má influência. É uma má influência. Pode ser até bastante perigoso, principalmente se as pessoas não souberem muito bem do que é que estão a falar. Mesmo que tenha resultado para elas próprias ou para alguém do círculo delas, não significa que resulte para todas as pessoas. E é importante também dizer que quanto mais as pessoas protelam esse pedido de ajuda, pior ficam, pior se sentem e grande parte das vezes, se esse pedido de ajuda for precoce, for inicial, nem se chega a desenvolver um problema, não é? Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, e essa é uma das principais razões da psicoterapia, é nós ficarmos a conhecermos nas nossas coisas boas, mas principalmente nas nossas fragilidades, para conseguirmos contorná-las e conseguirmos lidar com elas. Quanto mais cedo nós o conseguirmos fazer, melhor.
infelizmente a psicoterapia muitas vezes serve como já processo curativo, ou seja, não tanto em termos de desenvolvimento pessoal, mas já quando já temos um problema instalado e nós temos que o recuperar, temos que curar alguma coisa que entretanto já funcionou menos bem, e é uma pena porque provavelmente não haveria essa necessidade. Exatamente. Eu cometi lá está, porque nós vamos sempre cometendo erros e vamos aprendendo, sempre. E é perfeitamente normal. Que foi, e apesar de eu aconselho alguns livros e mesmo no meu podcast sobre a ansiedade falei sobre isso, mas o achar que só pelos livros ou só por lermos vamos conseguir resolver os nossos problemas. Ajuda, claro que há conselhos importantes, se calhar vamos conseguir conhecermos um bocadinho melhor ou pensar sobre algumas coisas que não fazíamos, mas não é ali que vão estar as ferramentas, porque ali estamos a ver ferramentas das outras pessoas e não as nossas. E é então na terapia que vamos conhecendo as nossas próprias ferramentas. Eu acho que, apesar dos livros ajudarem, não é só aí, é bom para nos conhecermos um bocadinho. Mas os livros são importantes. Aquilo que acontece com os livros é que é um processo unilateral. Nós estamos a ler e tiramos uma conclusão sobre aquilo e não temos ninguém a dizer-nos que se calhar não é bem assim como nós estamos a interpretar. Nós vamos tirar as nossas próprias ilações e vamos ficar com elas, mesmo que elas estejam erradas. Esse é que é o perigo dos livros, principalmente os livros de autoajuda. Sim. Vai sempre depender, ainda para mais, se nós estivermos a pensar em pessoas que estão a ler livros numa altura em que não estão bem e que têm tendência às vezes a exagerar ou então a desvalorizar aquilo que devem valorizar, ou seja, o que for, mas à partida não estarão bem, é com certeza ali uma premonição para não ser a melhor forma. É importante, mas não ficarmos por ali. Sim, acho que é todo um complemento que cada um tem que descobrir, mas é ao longo do tempo e não há. Isto foi uma das grandes lutas, aliás, que eu tive, que é os timings, que é não, isto tem que ser para ontem. Então, eu já percebi que tenho isto, portanto, agora tenho que ficar bem, porque se as outras pessoas estão bem, eu também tenho que estar. E não é assim, cada um tem o seu processo, vai desenvolvendo aos poucos. E está tudo bem com isso. Acho que é das coisas mais importantes, é o timing e é o equilíbrio que nós encontramos para nós, porque lá está o treinar, essas coisas todas, meditação, acho que não é só isso. Eu, por exemplo, já andei em 1000 ginásios e eu odeio, eu não gosto, portanto tive que encontrar algo que gostasse, porque faz bem, efetivamente. Mas tem a ver contigo, que foste fazer aquilo que os outros te indicaram para fazer. Exatamente. E que funcionou, se calhar, para eles. Exatamente. Tu falaste aí de uma coisa que é muito importante, que é, se os outros estão bem, eu também tenho que estar. O mais curioso é que, se calhar, a maior parte dessas pessoas só parecem que estão bem. Sim. Mas eu costumo dizer que maravilhosas são as pessoas que nós não conhecemos de perto. Ou seja, quando nós aproximamos a lupa e passamos a conhecer as pessoas, percebemos que grande parte das vezes é uma fachada, até porque nós não andamos a contar os nossos problemas aí no meio da rua. Claro. E nem tudo aquilo que nos aparenta é o que é. É muito perigoso nós estarmos a querer ser como alguém quando nós, na verdade, não sabemos como é que essa pessoa é, nem o que ela está a sentir, nem o que ela passa, o que ela vive, para demonstrar aquilo que está a demonstrar. Sim. E não sendo de todo sádica, mas isso ajuda-nos a relativizar e a perceber que não somos mesmo só nós, porque cada um está no seu processo. Como tu disseste, em termos de timings, mesmo assim, mesmo se compararmos os nossos timings ao dos outros, cada um está no seu processo, está numa fase da vida. E por vezes estarmos a querer, não só aos outros, mas a nós exigirmos coisas que nós ainda não vamos ser capazes, porque não temos maturidade, não temos histórico, não temos idade nem experiência para conseguirmos fazê-lo, vai correr mal. E vai-nos exigir que nós alcancemos um patamar que não somos capazes e vamos achar-nos incapazes quando na verdade só não é o momento.
Não tínhamos que passar por sim. aquilo naquela altura, nem tínhamos que sentir aquilo. Sim, sim. E depois acabamos por até nos sentirmos, já está, inferiores, o que acaba por criar uma grande bola de neve e isolar-nos ou tentarmos ser aquilo que não somos. E estar em situações que não queremos. Relativamente aqui também ao que acabaste de dizer, eu tive muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu não partilhava nas minhas redes sociais, nem a lado nenhum. Eram muito poucas as pessoas que sabiam que eu sofria de ansiedade. Porquê? Porque me viam nas redes sociais feliz e contente da minha vida, viam-me na praia, viam-me a sair à noite. Porque foste a rainha das vindimas mais linda de todos os tempos a representar-nos, sem discriminar para as outras, mas sim. Já foi quase há 10 anos, portanto, meu sim, Deus. Mas pronto, sabes que vais ficar para sempre, porque é prolongada. E principalmente quem está relacionado com o mundo da moda, como é o teu caso, não é? Sim, da comunicação também, já ter também estado em algumas rádios e assim. As pessoas acho que não imaginam o depois. Eu recebi algumas mensagens quando partilhei pela primeira vez a ansiedade. Porque eu fiz mesmo uma carta aberta à ansiedade e publiquei num story. E eu recebi muitas mensagens, além de pessoas que lá está, que eu também não fazia ideia, recebi muitas a dizer: nunca pensei, Rita, e mesmo pessoas relativamente próximas a mim, porque era um núcleo muito pequeno que sabia aquilo que eu estava e que eu passava, e pessoas relativamente a dizer: a sério, às vezes, desculpa, não é desculpa, é mesmo, eu não vou estar, ou não ia estar, neste caso já partilhei com toda a gente, mas não ia estar porque não me sentia confortável com isso. Hoje é algo que eu efetivamente já consigo falar sobre e quero cada vez mais, se calhar, falar, também para ajudar algumas pessoas ou quem precisar, e foi isso que eu também quis muito passar no episódio que eu fiz sobre a ansiedade e outros tópicos que eu vou sempre abordar. Nunca será algo extremista, porque acho que isso acaba por influenciar de forma negativa e nós conseguimos ver muito isso na internet hoje em dia. E nós passamos muito tempo lá, as gerações mais novas passam ainda mais tempo lá e podemos influenciar de uma forma muito boa ou podemos influenciar de uma forma muito má. E deve ser aflitivo para um jovem perceber que nunca vai ser capaz de ser tão perfeito como as pessoas que vê. Sim, mas mesmo assustador. Sim, eu própria já me comparei a pessoas das redes sociais. Acho que a grande maioria, na verdade, compara-se muito porque quer ter este corpo ou porque quer ter esta vida e porque quer viajar e isto e aquilo. E isso é muito frustrante. Nós estamos no nosso quarto, deitados na cama sem fazer nada, ou na sala, e de repente vamos ao Instagram e alguém está a viajar, alguém está a isto, ou alguém está aquilo, e nós estávamos bem, porque estávamos no nosso conforto e queríamos estar só a descansar, e de repente já estamos tristes, frustrados, porque queríamos estar a viver a vida de outra pessoa que não sabemos o que ela passa, que era exatamente o que estavas a dizer há bocadinho. Porque o Instagram não é tudo e as redes sociais também não. E é algo que temos que cada vez mais perceber e admitir que a maior parte das vezes as coisas não são reais. As pessoas fazem tudo para fugir daquilo que consideram que seja negativo. Principalmente há muito agora o incentivar da felicidade, não é? Como sim, se nós temos de estar sempre bem. Só tem êxito ou tem sucesso quem estiver sempre feliz, e as pessoas andam a fugir da dor. Tu, com este processo, conseguiste perceber que a dor é importante e que faz parte e que é mesmo essencial nós olharmos para ela e a vivermos para crescermos e não voltarmos a cometer os mesmos erros, e para interpretarmos e para nos modificarmos também com ela, ou continuas a fugir da dor? Não, eu já fugi muito da dor. Eu já fugi muito da dor. Mas neste momento já não o faço. E eu tive um período em que, apesar de também não ter pedido ajuda, tive mesmo na dor. E acho que isso foi muito necessário para eu perceber quais é que eram os campos da minha vida que estavam realmente, ou que eu andava a arrastar
e a camuflar, porque depois nós metemos camadas, tentamos refugiar-nos noutras coisas, ou nos problemas dos outros, ou constantemente a divertir-nos cometendo algumas loucuras. E quando paramos, os problemas vão estar sempre lá. Se nós não os enfrentarmos, que é mesmo assim, eles vão continuar sempre lá. E podemos evoluir, podemos tentar, mas há sempre uma volta, não é? Um retroceder. Claro que sim, ele está ali para arrumar, não é? Exatamente, e a dor ajuda. E acho que hoje em dia muitas pessoas já conseguiram perceber que é lá que vai estar a solução. Acho que neste momento é isso que eu penso. É lá que vai estar a solução para nós conseguirmos avançar na nossa vida. Porque a verdade é que sem dor nós também não crescemos. Porque se a vida fosse um mar de rosas, o que seria, não é? E não é. E a questão é que sempre que tu foges da dor, tu acabas por cair no mesmo padrão e cometer os mesmos erros, porque se não compreendeste porque é que chegaste ali, né, e que responsabilidade é que tiveste naquilo que aconteceu. E eu acho que isso aconteceu várias vezes. Acho que só desta última vez que eu tive mesmo lá e decidi ficar para resolver, não ficar para, mas ficar para perceber e para realmente resolver esses problemas. Só desta vez é que eu consegui olhar para trás e pensar que já não quero isto, ou já não preciso disto. Porque das outras vezes, e sei que sempre que me aconteceu e sempre que me fui abaixo, foi por eu não ter aprendido de todas as vezes que isso aconteceu. Tenho a certeza absoluta. Por isso é importante nós estarmos, é importante nós enfrentarmos, percebermos, pensarmos. Não é estarmos, como se costuma dizer, a ser masoquistas. Não tem nada a ver com isso. E acho que às vezes as pessoas confundem um bocadinho as coisas. Não, mas tens é que te divertir. Tens é que ir distrair-te. Claro que sim, vamos conviver, vamos tudo. Mas eu não vou fazer certas coisas que eu acho que me vão trazer para trás. E eu neste momento estou nesta fase e é respeitar. Acho que é muito isso. É respeitar cada fase em que nós estamos. Se tu pensares nisso como um luto, que nós fazemos muitos, não só por morte, mas sim por fim. Morte, não de vidas, mas de situações da nossa vida que vão terminando. Não faz muito sentido quando tu estás num período de luto te teres que te divertir e teres que te ocupar e teres que fazer coisas, não é? Se pensares nisso, num luto por morte, não faz sentido, mas se for relativamente a outra coisa qualquer, é quase imperativo. Socialmente exigem-te que tu reajas àquela situação. Sim. E mesmo como tu dizes, se tu não respeitares no momento, que é o adequado e o ajustado, quando tiveres que o fazer, porque vais ter que o fazer mais tarde ou mais cedo. Exatamente. E às vezes há pessoas que se apercebem de algo numa certa idade e acabam por arrastar isso por muitos e muitos e muitos anos, e depois só já lá mais à frente é que param e percebem. Isto tudo foi por causa daquilo. Exatamente. Porque eu não quis enfrentar, não quis lidar com a dor, não é? Exatamente. Depois ela ficou ali latente a condicionar-me, a impedir-me de arriscar e de viver. E condicionar também muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante, e eu já vi e já assisti a vários casos desses de que é por uma situação tão lá atrás que se calhar as próprias pessoas não se apercebem disso. E acho que é um grande passo quando alguém já se apercebe e quando alguém já se consciencializa. Exatamente. No fundo é isso, Exatamente. não é? Tomar consciência de que houve ali alguma coisa que ficou por resolver. Porque principalmente quando nós percebemos, às vezes até que estamos a ser acusados das mesmas coisas por pessoas diferentes, por exemplo, não é? Sim. Há que refletir sobre isso. Porque às vezes o problema não está nos outros, porque depois o que nós acabamos por fazer é achar que as outras pessoas é que estão sempre mal.
E não somos nós, porque nós não... Se eu sou uma pessoa em comum, não é? Então se calhar tenho... Eu não gosto de falar no termo culpa, não é? Mas pelo menos se calhar tenho alguma responsabilidade. Exatamente. Naquilo que está a acontecer e naquilo que as pessoas realmente veem em mim e que eu estou a transmitir. Sim. E tu falaste aí, por exemplo, da questão familiar, não é? Ou pelo menos aqueles que estão à nossa volta. Tu achas que a educação, por exemplo, pode condicionar a nossa própria estrutura, a construção da nossa personalidade e fazer com que nós fiquemos, por exemplo, mais vulneráveis e mais predispostos a ser ansiosos? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que a parte familiar e o acompanhamento que nós temos, ou que cada um tem, é muito importante e vai sempre definir. E acho que ao longo do tempo nós vamos nos apercebendo que houve algumas falhas que nós tivemos, que claramente não foram propositadas, mas que houve algumas falhas que deram origem a alguns traumas que nós vamos procurar às vezes camuflar com pessoas nas nossas vidas e metemos papéis nessas pessoas. Substitutos. Exatamente. Não é? Exatamente. É quase como se, não de uma forma assim tão linear, mas como se quanto mais nós protegemos alguém, mais a desprotegemos, não é? Sim. Porque não estamos a permitir que ela, ao crescer, ganhe as suas próprias ferramentas e a sua própria capacidade de resposta às situações com as quais vai ter que lidar sozinha, porque os pais depois não vão poder acompanhar sempre, os pais, os padrinhos, os tios, seja quem for. Depois quando essa pessoa se vê sozinha a ter que lidar com as situações, não o sabe fazer e fica extremamente aflita. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que eu própria tive e passei um bocadinho por essa situação, de estar, por exemplo, muito aqui, muito no nosso círculo, muito em Torres, muito protegida, e depois, por exemplo, na faculdade, que foi, agora vais para Lisboa, sozinha todos os dias, isso foi ali um gatilho muito grande para ansiedades. Houve vezes que eu chegava a Lisboa e voltava para trás. Eu chorava por ir. Foi ali uma fase bastante complicada porque, lá está, estava sozinha, no meio de milhares de pessoas que não conhecia de lado nenhum, porque, parecendo ou não, eu podia ligar, mas cada um está nos seus trabalhos, cada um está a fazer as suas coisas e acabou por me afetar em relação a isso. E te tornar disfuncional, porque nem sequer conseguias funcionar naquilo que é algo que aparentemente é básico, não é? São as tuas obrigações básicas, nem isso eras capaz de fazer. E era um estado de alerta sempre constante. Aí era isso, é porque nunca estamos confortáveis. Estamos sempre à procura de algo que vai acontecer, que hipoteticamente vai acontecer, porque sempre foi isso também que foi muito incutido, que é, mas se faz isto, olha que... Cuidado, isto vai acontecer. E hoje em dia, e às vezes esses pensamentos se me vêm ainda, claro que sim, porque são coisas que foram desde sempre, que me foram ditas e que me foram incutidas, mas hoje já penso, vá, e aquela vozinha na cabeça que nós pensamos, não. Isso acontecer. Vamos, e está tudo certo. Resolvemos. E está tudo certo. É isso mesmo. De que maneira é que agora, na tua vida profissional, diz-me o que é que estás a fazer, isso de alguma forma te pode continuar a afetar, ou como é que tu lidas agora quando estás mais ansiosa? Porque, deixa-me só dizer-te isto antes de responderes, é importante que as pessoas saibam que os estados de ansiedade são normais, não é? Estão integrados e fazem parte, porque a ansiedade é um estado de maior adrenalina que nos prepara para uma situação que não é habitual em nós. Passa a ser perturbador quando efetivamente não há uma justificação para aquela situação, quando realmente nós não estamos mediante uma situação nem nova, nem perigosa, nem que realmente justifique aquela alteração
do nosso organismo àquela situação. Mas é normal, nós estamos ansiosos antes da apresentação de um trabalho, Claro, antes de uma situação até por vezes boa, sim. mas isso é tudo normal. Sim, eu neste momento eu estou a trabalhar como administrativa, como advogada, e neste momento tenho um trabalho até bastante calmo. Ou seja, não dá, porque é no escritório, está tudo bem, não há assim nada que se passa. Às vezes temos, claro, situações de stress, mas é normal. Quando essas situações acontecem, eu sei, lá está, eu fico logo muito tensa. É algo que eu fico e bebo, por exemplo, bebo muita água. Tenho alguns fatores que começo logo a perceber como é que eu lido com eles. Tento pensar que está tudo bem. Acho que é algo que fica na minha cabeça de está tudo bem, ok, isto aconteceu. Por exemplo, quando erramos, é algo que é super normal e acontece a toda a gente. Ok, vamos resolver. Não vamos ficar aqui naquele meio termo ou naquela... Sufoco. Se for preciso respirar, respiramos. Se for preciso parar um bocadinho, para-se. Não é por 5 minutos ou 10 minutos que alguma coisa vai mudar. E acho que é muito assim que neste momento eu estou a lidar. Eu que quero muito voltar outra vez para a minha área, que é a comunicação, aí já é mais complicado, porque ou por estar à frente de uma câmara, ou por ser rápido, como também já fiz, fico muito mais ansiosa e nota-se bastante, tanto na fala como nos meus gestos. Mas, por exemplo, do podcast, acho que é um excelente exemplo. Por exemplo, no primeiro episódio nota-se muito bem a diferença ali quando eu estou a falar e de repente fica tudo bem e eu já estou a Rita. Até ali está. E eu faço podcast gravado, faço que só disponibilizo 2 dias depois, ou seja, se algo correr mal eu posso voltar outra vez a fazer. Mas mesmo assim, como é algo que eu sei que vão pessoas ouvir, fico nervosa. Agora, já é uma coisa que já sai muito mais natural, é algo que eu respiro, está tudo certo, vai correr tudo bem, as pessoas vão gostar, depois é sempre aqueles medos de o que é que vão dizer e o que é que vão pensar. E isso é muito na comunicação porque é normal, ou estar presente nas redes sociais, como eu às vezes também estou e também falo. E isso torna um bocadinho agora vão dizer que eu sou isto ou que eu sou aquilo, mas lá está, é aquela de não vamos pensar sobre o que é que os outros vão fazer, que isso o importante somos nós e as pessoas estão à nossa volta. Até porque se fores perfeita, sim, o que seria? Há também muito essa tendência, não é? Não queremos ter nenhum tipo de imperfeição, mas isso até para quem assiste a mim parece um bocadinho irritante, sim. Não é? Porque quanto mais perfeita for a pessoa que eu estou a ver, também mais comparativamente eu me percebo enquanto imperfeita e é importante nós nos mostrarmos nas nossas imperfeições, nas nossas ansiedades, como nós somos, e mesmo quando alguma coisa corre mal, eu acho que isso aproxima-nos da verdade, sim. Principalmente, e nós precisamos muito de viver em verdade porque andamos todos muito a viver superficialmente, muito alulados e achamos todos que temos que ser, temos ali um modelo de exemplo e vamos todos ser como aquele modelo. Sim, é muito isso. Acho que lá está, mesmo toda a sociedade em si se volta muito para aquele padrão ou aquela linha de pensamento e toda a gente tem que ser assim. Quando não é diferente e faz com que as pessoas se sintam mal por isso. Sim. Sim. E não é justo e não tem de ser assim de todo. Porque acho que todos somos diferentes, lá está. Todos somos diferentes, todos temos a nossa individualidade e é isso que temos muito que perceber. E claro que eu também trabalho muito sobre isso. Sobre a individualidade e sobre a não comparação e sobre isso tudo. É um trabalho que temos, claro que sim, e se calhar vamos ter sempre, mas já é muito bom termos essa consciência. Já é um passo muito grande. Nós vamos ter sempre, não é? É importante que nós nos conheçamos sempre, porque estamos sempre em processo de transformação. E sim. Às vezes
vezes quando as pessoas fazem comentários, estás tão diferente, parece que antes eras diferente, e dizem isso de forma pejorativa, ainda bem que nós mudamos, porque se nós passados 5 ou 10 anos pensarmos da mesma forma, se formos as mesmas pessoas e gostarmos das mesmas coisas, aí sim é um motivo de preocupação. Sim, sem dúvida alguma. Eu própria digo muito que do ano passado para este ano acho que tive uma evolução muito grande. Acho que foi um ano que eu evolui muito enquanto pessoa e sei que há pessoas à minha volta que não conseguem perceber. E tu disseste uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas dizem, o tempo cura tudo, ou o tempo ajuda. Depende daquilo que nós fazemos durante esse tempo. Porque existem anos em que nós vivemos 10 anos num ano. Sim. E existem outros anos que parece que parámos no tempo e que não evoluímos e que nos deixámos, lá está, arrastar e não fizemos nada. Portanto, se ficarmos só à espera que o tempo nos ajude, pode apaziguar alguma coisa, mas resolver propriamente, não esperemos que isso aconteça, e o importante mesmo é irmos à procura de nós próprios. A melhor forma que nós temos de viver é nos conhecermos, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, ou já sabemos mais ou menos como é que nós funcionamos, pelo menos conseguimos lidar. Tu usaste as palavras certas, nós não controlamos nada na nossa vida, mas se nós soubermos como é que funcionamos e como é que habitualmente reagimos às situações, aprendemos a lidar com isso e a viver também com isso. Sem dúvida. E tem que ser por nós. Acho que o mais importante tem que ser mesmo por nós e não pelo que as outras pessoas ou as pessoas à nossa volta querem que nós sejamos. Não vale a pena, porque depois acabamos por viver uma mentira e isso, lá está, vai causar muita dor e muita ansiedade e muita frustração, principalmente. Eu queria muito que as pessoas fossem assistir ao teu podcast, porque eu própria fui, claro, não é? Já vi todos, e queria que relembrasses qual é o teu podcast. Muito obrigada. Então, o podcast é Sobre Isso. Ele está disponível no Spotify. Estou a fazer uma primeira temporada de 10 episódios. E depois a seguir vamos voltar, vamos fazer uma paragem para fazer assim um update no podcast, portanto vão lá ver. Estão 6 episódios neste momento disponíveis. Espero que gostem. E também podem dar o vosso feedback no meu Instagram, que depois há de estar também alguns por aí. Acho que é em Rita Rosa, não é? Sim, é _ Rita Rosa. Exatamente, é isso mesmo. Vão gostar, de certeza absoluta. Espero que sim. Eu adorei. E queria-te agradecer muito. Muito obrigada. Por teres feito isto comigo. É muito importante. Ninguém melhor do que alguém que passa pelas situações para poder dar o seu testemunho e sem te colocar muita carga de responsabilidade. Sim. Mas só queria que dissesse uma coisinha ou duas para terminarmos, às pessoas que sentem que realmente também estão a passar pela mesma situação, que acham ou que já sabem que têm ansiedade. Que passo é que tu achas que elas devem dar? Eu acho que o primeiro passo e o mais importante é nós reconhecermos que algo não está bem. Depois é efetivamente não termos vergonha de pedirmos ajuda e fazermos terapia. Porque eu na altura, eu própria vou dar o exemplo de que fui eu que disse: mãe, pai, eu preciso de ir fazer terapia. Se começaram os porquês, claro que sim, é normal, porque normalmente nós fechamos-nos em copas. Não é bom isso acontecer, nem que seja com a pessoa mais próxima que tenhamos e que confiemos. Devemos falar sobre isso e então ir para uma ajuda profissional e tentar, a partir daí, encontrar um equilíbrio que, lá está, é no nosso tempo. Sem julgamentos a nós próprios, principalmente nós somos os nossos maiores julgadores, sem julgamentos, no nosso tempo, e vamos conseguir saber lidar aos poucos com a ansiedade e com alguns sentimentos, porque às vezes são as emoções e os sentimentos que nós não conseguimos lidar que levam a certas situações. Por isso, terapia, aceitarmos como nós somos e sabermos que todos nós e cada um tem o seu tempo e a sua individualidade, sem dúvida alguma.
Obrigada.